Chegou o momento da gente conferir informações sobre saúde no nosso programa. Na verdade, a doutora Kate Adriane, ela que é médica, geriatra, também atua junto ao Centro Médico Madrid, vem passar para a gente informações sobre osteoporose. São diversos casos de pessoas passando realmente por esse tipo de problema. Nós temos como prevenir e principalmente como tratar. Conta pra gente, doutora Kate, quais são os pontos principais para a gente combater realmente essa doença ou ter resultados realmente importantes com a nossa alimentação e com os tratamentos. Conta pra gente. Oi Vera, é um prazer estar aqui com vocês. Eu escolhi esse tema osteoporose, que é um tema muito importante, de ser uma doença silenciosa, que muita gente não sabe que tem o seu diagnóstico e que pode culminar a uma catástrofe, que é a fratura. Vamos começar por alguns pontos iniciais de quando normalmente você tem osteoporose. Qual é a incidência mais comum e em que idade? A gente tem dois tipos de osteoporose. A osteoporose pós-menopáusica, que é aquela paciente que entra na menopausa, inicia um hipoestrogenismo e há uma reabsorção óssea, que é o tipo 1. É muito comum, principalmente naquelas que têm uma menopausa precoce, antes dos 45 anos. E a osteoporose do tipo 2, que é a osteoporose do idoso. Aquele idoso a partir dos 65 anos, 70 anos, causada pela diminuição da formação óssea. Elas são mais comuns, principalmente na mulher. No homem, você deve pensar em osteoporose a partir dos 70 anos. Não podendo esquecer que a osteoporose ela pode ocorrer em pacientes mais jovens. E aí vai um alerta sobre alguns fatores de riscos do qual você deve investigar a osteoporose se você estiver fazendo algo semelhante. O tabagismo de longa data, o etilismo diário de quantidades consideráveis, pacientes usuários de corticoide, que seria a prednisona, o uso de prednisona 5 mg ao dia a partir de 3 meses aumenta muito o risco de osteoporose. Doenças intestinais, doença celíaca, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são doenças relacionadas à diminuição de ingesta de cálcio. Também você pode ter a incidência de osteoporose nesses casos. Pacientes que fazem uso de algumas outras medicações, como o anticonvulsivante, ele diminui a absorção da vitamina D e do cálcio, também pode levar a um diagnóstico de osteoporose. É preciso ficar atento também à ingesta de cálcio e a baixa vitamina D, dosada no sangue. Esses pacientes que têm algo parecido do que eu falei, devem fazer uma densitometria óssea antes dos 65 anos, a partir dos 40, 45, claro que individualizando cada caso. A Sociedade Brasileira de Reumatologia e de Geriatria, ela recomenda a densitometria óssea como um screening a partir dos 65 anos. Claro que nós devemos avaliar o paciente individualmente. Eu geralmente peço para o meu paciente a partir dos 50 anos, principalmente se está relacionado com o hipoestrogenismo que a gente acabou de comentar. E para o homem, caso ele não tenha nenhum fator de risco, você pode pedir a partir dos 70 anos. Só lembrando mais um fator, história familiar positiva de osteoporose na família e história de fratura de fêmur, seja do pai ou da mãe. É importante fazer uma investigação precoce. Falando um pouco sobre o tratamento, o que seria importante para evitar a osteoporose e para melhorar a osteoporose? Vamos começar pela ingesta de cálcio. A ingesta de cálcio, preconizada para uma paciente a partir dos 50 anos, feminina, é de 1.200 a 1.500 mg por dia. Isso pode ser feito seja pela suplementação por comprimido, seja pela alimentação. Existem alguns leites disponíveis no mercado que possuem uma concentração maior de cálcio, que, por exemplo, é o Molico Total Cálcio. Uma colher
em pó do Molico Total Cálcio equivale a 250 miligramas. Se você ingerir 4 colheres de Molico, você já faz 1000 miligramas por dia. Fora queijo, iogurte, brócolis, folhas verdes escuras, tofu. Existem outros alimentos que você também pode ter cálcio. Lembrando que o cálcio ele está mais evidente em leite, queijo e iogurtes, então, ou seja, leite e seus derivados. Outro fator importante é a vitamina D. É importante que você faça uma reposição de 1000 diariamente ou 7.000 semanal, seja via comprimido, seja o sol da manhã. Lembrando que você não deve estar com roupas de camisas longas, você deve estar com os membros descobertos para pegar um sol de 10 a 15 minutos por dia. Outro fator é a atividade física resistida. O que seria isso? Atividade de força. O paciente não adianta, os idosos eles comumente fazem caminhada. A caminhada, ela é uma atividade aeróbica, ela não tem força. Tudo que gera força aumenta a densidade mineral óssea. Não é uma força de alto impacto, é uma força de moderado a pequeno impacto. Academia, hidroginástica, pilates é muito importante para os pacientes que querem prevenir, que tenham osteopenia ou que tenham osteoporose. O tratamento, ele consiste, além dessa questão alimentar, suplementação, consiste em tratamentos medicamentosos. Comprimidos podem ser subcutâneos ou intravenosos. Deve-se avaliar cada caso, dependendo do grau de osteoporose. Não devemos esquecer sobre fraturas. A fratura, ela é um sinal clínico evidente de osteoporose. Fratura de vértebra, torácica ou lombar, pode ocasionar e ser totalmente assintomática. Paciente que tem alguma dor na costa, uma constipação intestinal importante, saciedade precoce, isso tudo pode estar relacionado a uma fratura que não foi identificada, que provavelmente ocorreu por conta de um osso fraco, de um osso osteoporótico. Outras fraturas que devemos chamar a atenção para o paciente, fratura de punho, fratura de clavícula, costela, fêmur, tíbia distal e pelve também são fraturas importantes. Não é normal cair da própria altura e quebrar o osso. Isso serve de um alerta para esse tipo de doença. Concluindo, essas são as informações que nós temos hoje para prevenção e para o tratamento da osteoporose. Vamos dar continuidade em outros vídeos falando de outros assuntos extremamente importantes para a geriatria. Um abraço a todos e uma boa tarde. Obrigada, doutora Kate, por essas informações de hoje. Centro Médico Madri, essa é a dica para maiores informações sobre esse tipo de problema, né? Ou outras relacionadas à saúde. Centro Médico Madri, clínica de especialidades médicas, localizada entre Itajaí e Balneário Camboriú, na Praia Brava. Conta com profissionais especialistas, neurologista, neuropediatra, geriatra, psiquiatra, psicólogos, ginecologista, dermatologista, pneumologista, clínico geral, entre outros. Além de exames, aceitam convênios e particulares. Garanta qualidade de vida e saúde para você e seus familiares. Agende sua avaliação 3046-8244. Centro Médico Madri.